Vamos abrir a palavra de Deus nesse momento para nossa leitura e edificação. No Evangelho escrito por Marcos, capítulo 10, versículos 42 a 52. Eu quero meditar com os irmãos sobre a importância do clamor aos pés do Senhor. Marcos 10, versos 42 a 52. Perdão, 46 a 52. Nos diz assim: E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Temeu, estava assentado à beira do caminho, e ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: Chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: Que tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando-se a capa, levantou-se de um salto e foi ter com ele, foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. Imediatamente ele tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Amém. Ó Deus, estamos nós aqui também diante da tua doce e maravilhosa presença. Nos juntamos às miríades celestiais para tributar ao Senhor a honra e a glória que te são devidos. Também para ouvir de ti, ó Deus, as instruções para o deleite do nosso coração e para que haja vida em nossas almas. Por isso, Senhor, acalma-nos, serena o nosso coração e que possamos com alegria ouvirmos a tua voz por meio da exposição da tua palavra. Para a glória do teu santo e bendito nome, nós assim oramos e agradecemos. Amém. Meus irmãos, eu quero meditar um pouco com os irmãos sobre a importância do clamor a Deus. Assim como na última canção que entoamos, que também é um clamor. A súplica daqueles que reconhecem que carecem da graça de Deus, carecem da misericórdia de Deus, aqueles que reconhecem que não há lugar melhor do que estar aos pés do Senhor. Estar aos pés do Senhor implica em sermos aceitos por Ele, em sermos lavados pelo sangue do seu Filho, em sermos tidos como filhos, filhos amados, filhos legítimos, ainda que adotados, mas legítimos, e que temos o imenso prazer de estar aos pés para ouvir o seu ensinamento, ouvir a sua voz, ouvir a sua lei e guardá-la em nosso coração. De maneira que o texto que lemos nos fala sobre um homem que a Escritura não deixa anônimo, não é? Jesus curou não apenas um cego, Jesus curou alguns cegos. Mas aqueles cegos que Jesus curou eram anônimos, porque não há o registro do nome destes. Mas esse aqui, registrado por Marcos no capítulo 10, nós temos o seu nome. Não apenas o seu nome, mas temos também o nome de seu pai. Então, é claro de que este cego era alguém conhecido. Era alguém que não apenas ele, mas a sua família eram conhecidos, razão pelo qual ficou o registro. E esse registro é para que não hajam dúvidas de que esse homem que fora curado, ele realmente, verdadeiramente, ele era cego. As pessoas daquela localidade conheciam não apenas a ele, conheciam a sua família, conheciam o seu pai, conheciam a sua história e podiam atestar, né? Ah, o cego que você está falando é Timeu, aquele que é
Perdão, o cego Bartimeu, não é? Filho de Timeu. Eu sei quem é, ele mora em tal lugar, mora em tal rua, não é? O endereço dele é esse. De fato, ele era cego, até o momento que Jesus passou por aqui e operou com poder e graça e o curou. E meus irmãos, estamos aqui reunidos também ávidos, desejosos, que aquele que curou Bartimeu possa também curar-nos de toda e qualquer mazela, quer seja física, quer seja espiritual, quer seja emocional. Cremos que Jesus é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos e pensamos. Por isso a importância de podermos refletir e meditar sobre a importância do clamor ao Senhor. Diz o texto que Jesus e seus discípulos, eles estavam em Jericó, né? E quando estavam saindo de Jericó, acontece esse fato. E perceba, Jesus estava ao lado dos seus discípulos e numerosa multidão. Então, irmãos, não consigo enxergar pelo registro de Marcos nessa cena, não é? De que tudo estava calmo, sereno, tranquilo, silencioso, não, de forma alguma, não é? Estava tudo um alvoroço só, estava uma agonia só, não é? Havia um banzé naquela cidade. E a razão disso é que o Messias estava passando por aquela localidade. Muitos queriam ver a Jesus, outros queriam tocar nas orlas das suas vestes, outros queriam dialogar com Jesus, outros precisavam ser curados. Cada pessoa tinha uma necessidade. A cidade não estava apática. Ao contrário, havia um frenesi na cidade, porque Jesus estava passando. E as pessoas queriam, não é? Ver se de fato tudo aquilo que se falava sobre Jesus era verdade. Mas nós sabemos que tudo aquilo que era falado sobre Jesus era pouco diante do muito que era o Senhor e que é o Senhor. Porque o Senhor é o Deus encarnado, é o Emanuel, o Deus conosco, o Deus vestido de humanidade, que veio para nos salvar e nos redimir dos nossos pecados mediante o seu sacrifício na cruz do Calvário. E aquelas pessoas estavam lá arrodeadas. De maneira que imagino, não é? Naquele tempo antigo, né, quando chegava um político numa cidade do interior e era aquele alvoroço todo, que havia necessidade, não é, de pessoas fazerem um cordão de isolamento para que o político pudesse transitar. Eu fico imaginando os discípulos tentando afastar as pessoas para que o mestre pudesse passar, não é? Diante dessa circunstância. E exatamente em meio a esse alvoroço, observe versículo 46. Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar. Havia um homem que não tinha tomado conhecimento ainda do que estava acontecendo, porque ele era cego. Ele não podia enxergar, não podia ver, mas ele podia ouvir. E quando ele ouviu e percebeu que havia um alvoroço diferente, havia um tumulto diferente na cidade, ele passou então a perguntar àqueles que estavam mais próximos: olha, amigo, alguém pode dizer o que é que está acontecendo? Não é? Por favor, me diga aí, eu sou cego, o que é que está acontecendo? O que foi que houve? Que alvoroço é esse? E ele soube então que era Jesus, o Nazareno, que estava passando. Queridos, a vida, às vezes, ela é tumultuada, não é? Às vezes, nós vivemos em meio a tantos afazeres, a tantas coisas, e nós não nos damos conta que Jesus está próximo. Jesus está passando próximo a gente, não é? Mas a gente está cercado de tantos afazeres, tantas coisas. Às vezes são problemas, às vezes são
preocupações do nosso próprio coração, não é? Que nós não nos percebemos que Jesus está próximo. Mas aquele homem, então, clamou, né, para que alguém lhe dissesse: olha, o que é que está acontecendo? E ele teve a informação: Jesus Nazareno está passando por aqui. Quando ele teve essa informação, meus irmãos, observe que ele vai direcionar o seu clamor. A primeira lição que o texto nos traz é que nós precisamos direcionar o nosso clamor a Deus. Versículo 47, e ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. O nosso clamor, meus irmãos, deve ser direcionado a Deus. O nosso clamor não deve ser direcionado a pessoas como nós. E há uma razão simples disso. Aquilo que nós carecemos e precisamos, outros também carecem e precisam. Ora, não há sentido em clamar a outros quando os outros não podem resolver nem os seus próprios problemas, nem os seus próprios dilemas, não podem resolver as suas próprias necessidades. Precisamos direcionar o nosso clamor a Deus, porque Ele nos ouve, porque Ele é poderoso para nos abençoar, para nos ouvir, para atender ao nosso clamor, à nossa súplica. A Escritura nos diz, no livro da profecia de Daniel, que Daniel tinha o costume, não importava o dia, não importava os seus afazeres, não importava a sua rotina, Daniel estabelecia para ele a disciplina de orar 3 vezes ao dia, buscando a presença e a direção do Senhor, voltado para a cidade de Jerusalém. Por que voltado para Jerusalém? Porque em Jerusalém estaria o templo do Senhor. O templo era a representação da presença de Deus no meio do seu povo. Então, a Bíblia nos ensina que nós precisamos clamar ao Senhor e não aos homens. Não quer dizer que nós não possamos compartilhar as nossas necessidades, mas reconheçamos que não será o outro que vai suprir a nossa necessidade. Quem supra a nossa necessidade é o Senhor. Você pode e deve até, não é, partilhar para que outros estejam orando também a seu favor, mas suplicando a Deus, clamando ao Deus dos céus, a misericórdia dele sobre as nossas vidas. Foi o que Bartimeu fez. Quando Bartimeu ouviu que era Jesus, ele passou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Bartimeu não exigiu nada, Bartimeu não determinou nada, Bartimeu suplica: Senhor, tem misericórdia de mim. E essa deve ser a nossa oração: Senhor, tenha misericórdia de nós. Né? Deus sabe tudo o que está no nosso coração, na nossa mente. Antes que as palavras cheguem aos nossos lábios, a Escritura diz que Deus já sabe o que vamos dizer. Por isso, queridos, que a nossa oração deve ser feita com a alma, com o coração, de forma integral, na presença do Senhor. A primeira lição que o texto nos traz é que nós precisamos direcionar o nosso clamor ao Senhor. Davi, quando compõe o Salmo 32, não é? O Salmo 51, são orações que Davi faz ao Senhor suplicando, não é? A Deus pela sua misericórdia, pela restauração da sua vida. Nós também precisamos orar, suplicando a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. Uma segunda lição que a Escritura nos traz sobre a importância e a necessidade do clamor é que enquanto nós clamamos, haverá situações em que outro, senão o mundo, tentará abafar a nossa voz e o nosso clamor. Versículo 48 nos diz: e muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. A segunda lição, meus irmãos, é que o nosso clamor deve ser um clamor contínuo, um clamor constante. A ideia do clamor constante e contínuo
Não é que nós vamos cansar os ouvidos de Deus com o nosso clamor. Não é isso. Mas é que nós precisamos exercitar a nossa fé em meio aos reveses, em meio às questões contrárias, em meio àqueles que tentam abafar a nossa súplica, abafar a nossa voz. E há muitas situações que acontece isso, não é? Às vezes são amigos, às vezes são próprios familiares que tentam minar a nossa fé, que tentam trazer desânimo ao nosso coração, mas nós precisamos continuar clamando, não é? Nós não podemos dar ouvidos a estes. Precisamos clamar até que ouçamos do Senhor a sua voz. E enquanto isso não acontecer, devemos permanecer clamando, clamando e clamando. A Escritura nos diz que aqueles que esperam no Senhor renovar-se-ão. Se nós esperássemos, não é? E não fôssemos ouvidos, seria frustrante. Mas aqueles que esperam no Senhor não será uma espera vã. O Senhor ouvirá, o Senhor atenderá, o Senhor manifestará a sua bênção e a sua graça. Não importa quantos sejam aqueles que nos critiquem, que nos rotulem. Ora, Ana estava no templo orando ao Senhor e o sacerdote tomou Ana como uma mulher embriagada. Veja, até mesmo aqueles religiosos que deveriam ser os primeiros, não é? A parabenizar, a animar. Muito bem, minha irmã, continue orando, derramando seu coração na presença do Senhor. Mas o sacerdote ali tomou Ana como uma mulher de Belial, como se ela estivesse embriagada. E ela disse: meu Senhor, eu não estou embriagada, mas eu sou uma mulher aflita. Eu sou uma mulher quebrantada. E eu estou vendo aqui a minha súplica diante do Senhor. Por quê? Porque diz a Escritura que os seus lábios se mexiam e som algum saía da sua boca. Né? Então, precisamos continuar clamando, mesmo quando não há força em nós para sair som algum dos nossos lábios. Mas Deus ouve o simples mexer dos nossos lábios, porque Deus contempla o nosso coração. Então, precisamos continuar orando, meus irmãos. Paulo, diz a Escritura, orou 3 vezes, até que o Senhor lhe deu a resposta. Não é? Paulo poderia ter orado a primeira vez e simplesmente parado. Mas Paulo orou até que do Senhor teve a resposta ao seu clamor. Não é? Então vamos orar e orar de forma contínua, orar de forma constante. Essa é a segunda lição que o texto nos traz. Ainda há uma terceira lição preciosa, a minha vida e a sua, que é o fato de que quando nós clamamos ao Senhor, e clamamos de forma contínua, em sinceridade e verdade, meus irmãos, para a glória do Senhor, Ele nos ouve. Versículo 49. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Ah, meus irmãos, eu fico imaginando, né, Bartimeu ali gritando, esperneando, sem saber para que lado Jesus estava. Então ele precisava, não é, gritar em todas as direções a fim de que a sua voz fosse ouvida. E a voz dele foi ouvida. E ele agora recebeu a informação, não é? Bartimeu, tenha bom ânimo, levante-se, o Senhor está lhe chamando. Meus irmãos, a nossa oração não é vã quando ela é feita para a glória do Senhor. A nossa oração não é vã quando a nossa oração não pede coisas fúteis, não pede coisas que sejam descartáveis. Lembremos da oração, bela oração inclusive, que o rei Salomão faz no momento da consagração do templo. E a Escritura diz que Deus responde à oração de Salomão. E Deus diz: Salomão, por que você não pediu a morte dos seus inimigos? Por que você não pediu riqueza? Por que você não pediu a expansão do reino? Mas você pediu sabedoria para cuidar do meu povo, para guiar o meu povo. Eu te darei não apenas o que você pediu, mas darei também tudo o que você não pediu. Ah, meus irmãos, como Deus é maravilhoso. E nós precisamos ter a humildade de reconhecer
que nós não sabemos nem orar e muito menos pedir, mas ainda assim pedimos e suplicamos através do seu Espírito, porque é Ele que ora por nós com gemidos inexprimíveis diante da presença de Deus Pai. E quando assim o fazemos, Deus ouve o nosso clamor e a nossa súplica. Por fim, uma quarta lição preciosa sobre a urgência e a importância do nosso clamor diante de Deus é que versículo 50 e 51 nos dizem que nós precisamos abrir mão do nosso conforto, abrir mão de coisas importantes e necessárias para buscarmos aquilo que é melhor, que é a presença de Deus. Versículos 50 e 50 nos diz: lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Para nós, talvez não haja uma clareza quando o texto diz que Bartimeu lançou de si a capa. A capa, meus irmãos, era parte da vestimenta de um judeu do primeiro século. E a capa, ela ficava sobre a túnica. Então, a túnica vestia o seu corpo e a capa era uma proteção a mais. De maneira que Bartimeu poderia muito bem usar a capa para colocá-la no chão e assentar-se sobre ela e ali está mendigando, ali está pedindo esmolas àquelas pessoas que passavam. Bartimeu usaria a sua capa certamente nos dias de sol para se proteger mais ou nos dias de frio para se proteger também da friagem. A capa não era um acessório meramente estético. A capa era um acessório necessário, fazia parte da indumentária dele. Mas perceba, quando ele é chamado à presença do Senhor, diz o texto que ele lança de si a capa. Ele era cego. Deixando a capa onde havia deixado, outra pessoa poderia tomar a capa. Afinal de contas, não é? Há um ditado popular que diz que achado não é roubado. Né? Se está lá abandonado, se não tem um dono, simplesmente está lá, descartado. Não é? Por que Bartimeu, então, ele age dessa forma? Né? Talvez por compreender de que, indo até Jesus, ele não ia precisar mais daquela capa. Né? Aquilo que Jesus tem para oferecer é muito melhor e muito mais importante e muito mais necessário, muito mais urgente do que a capa. Observando que, indo até Jesus, certamente ele poderia ser curado e certamente voltaria para buscar a sua capa, sem a necessidade de auxílio de nenhuma outra pessoa. A verdade é que ele abre mão de um acessório importante e necessário, porque nada se compara a estar na presença do Senhor. Nós não podemos permitir, meus irmãos, que coisas, ainda que necessárias e ainda que lícitas, sejam impedimentos a que possamos buscar a presença do Senhor. Há situações nas quais nós devemos, sim, buscar a presença do Senhor e ela é mais importante do que qualquer coisa. Lembro de um incidente que aconteceu comigo quando eu cheguei atrasado a um culto e por ter chegado atrasado ao culto, muitas pessoas me criticaram, porque o pastor chegou atrasado, né? Só que as pessoas não sabiam que, próximo ao horário do culto, eu tive a informação de que um parente havia cometido suicídio. E eu precisava, não é, pastorear a minha família. Eu precisava ter um momento também de chorar o meu luto pelo meu primo que havia cometido suicídio. Não é? Afinal de contas, o ditado também diz que na casa do ferreiro, o espeto é de pau. Né? E eu parei para pensar, bom, se
eu não pensaria duas vezes, não é, em chegar atrasado para atender uma família da igreja, porque então eu não atenderia, não é? Aqueles que são minha família. E assim eu fiz. E fui criticado por isso, né? Algumas pessoas me cobraram uma satisfação. Aí depois que eu disse o que havia acontecido, ficou muito claro o constrangimento das pessoas pelo fato da crítica, né? E aí não havia outra lembrança que não a lembrança do bom samaritano, né? Enquanto a preocupação do sacerdote e do levita era uma, que não cuidar daquele que estava caído, não é? A preocupação do levita era exatamente ajudar aqueles que precisavam de ajuda, e assim ele o fez, mesmo sendo ele um levita. O Senhor, meus irmãos, ouve o nosso clamor e se alegra quando o Senhor vê em nós a atitude de abrirmos mão daquilo que é importante aos nossos olhos, daquilo que é necessário aos nossos olhos, colocando como tendo a primazia na nossa vida e no nosso coração. E o resultado disso está no verso 52. Bartimeu não apenas foi curado da cegueira física, mas Bartimeu também foi curado acerca dos seus pecados. Vamos curvar a nossa cabeça e vamos orar ao Senhor também, clamando a misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas. Ó Deus, louvado, bendito, exaltado seja o teu santo e glorioso nome. Assim como Bartimeu, nós não temos nada o que oferecer ao Senhor, porque o Senhor é o Rei de toda a terra, o Senhor é o Rei do universo. Não há nada que possamos oferecer ao Senhor que já não seja teu. Mas nós queremos oferecer o nosso coração quebrantado, Senhor. Queremos oferecer a nossa vida ao Senhor, em atitude de consagração, em atitude de gratidão, em reconhecimento pela tua bondade, fidelidade, pelo teu cuidado, pelo teu favor conosco, com a nossa casa, com a nossa família. Reconhecemos que não há Deus como o Senhor. E assim como Bartimeu, nós queremos elevar a nossa voz, independentemente das críticas, independentemente daqueles que tentam nos silenciar. A nossa fé está no Senhor. Nós não temos outro a quem clamar a não ser o Senhor. Nós não temos outro a quem recorrer senão o Senhor. O Senhor é o nosso advogado. O Senhor é o nosso juiz. O Senhor é o nosso rei. O Senhor é o nosso Pai. O Senhor é a nossa fortaleza no tempo da angústia. O Senhor é o nosso escudo. O Senhor é o amado da nossa alma. Por isso, o Senhor contempla os nossos corações e aplana as veredas da nossa alma, para que possamos caminhar o caminho reto, para que aquilo que o nosso coração deseje seja aquilo que agrade ao Senhor tão somente. Por isso, ó Deus, nos purifique, nos santifique. Tira de nós, Senhor, tudo aquilo que não te agrada e nos encha com a presença do teu Espírito. Nós queremos ser cheios do teu Espírito, Senhor. Nós queremos transbordar no teu Espírito. Nós queremos ser movidos pelo Senhor. Nós queremos ser conduzidos pelas tuas dadivosas mãos. Nós queremos ouvir a tua voz a cada dia, para que o nosso coração seja aquecido, para que os nossos passos sejam firmados na rocha, que é o Senhor Jesus. Para que possamos dar bom testemunho para a glória do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Por isso, Senhor, para o louvor da tua glória, por amor a ti mesmo, usa-nos conforme a canção que nós entoamos. Usa a nossa vida, Senhor, para o louvor da tua glória. Nós não podemos ficar calados. É uma ofensa contra o Deus dos céus. O Senhor nos tem abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Nós não podemos não anunciar a graça e a glória do Senhor sobre as nossas vidas, porque o Senhor tem sido um Deus maravilhoso, um Deus tremendo. O Senhor tem suprido todas as nossas necessidades.
de todas as coisas, de todas as circunstâncias. O Senhor tem sido Deus na nossa vida. E nós não podemos calar os nossos lábios. Precisamos anunciar aos quatro cantos a bondade do Senhor e a fidelidade do Senhor por sobre esta terra. Por isso, ó Deus, ajude-nos. Coloca no nosso coração cada vez mais desejo de buscar a Tua presença, de clamar ao Senhor a Tua bondade e misericórdia sobre as nossas vidas. Alcança a nossa casa, Senhor. Alcança a nossa família. Traz libertação àqueles que também são família da aliança. Porque a aliança que o Senhor fez conosco alcança os nossos filhos, até 1000 gerações daqueles que te amam e que guardam os teus mandamentos, Senhor. O Senhor sabe que o nosso coração ama a tua lei e que o nosso coração guarda a tua palavra como joia preciosa, para que não venhamos nós a pecar contra o Senhor. Por isso, ó Deus, fundamentados tão somente em ti mesmo, nós clamamos a tua misericórdia e suplicamos que nos consagre para que possamos viver vida santa em comunhão contigo, até a volta do Senhor Jesus. Crendo que o Senhor suprirá todas as nossas necessidades. E o Senhor nos abençoará. Em nome de Jesus, para o louvor da tua glória, que nós assim oramos e agradecemos. Amém. Recebamos a bênção dos apóstolos. Que a maravilhosa graça do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso bondoso, eterno e paciente Pai, e que as ternas comunhões, consolações, o poder e as virtudes do Santo e Divino Espírito repousem sobre nós e sobre toda a igreja do Senhor, espalhada nos quatro cantos da terra, agora e para todo sempre. Amém. 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 Deus seja louvado.